Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Mais uma vez aqui com vocês para darmos continuidade ao estudo da obra A Gênese, e vamos retomar o nosso estudo a partir do capítulo 18, itens 24 e seguinte. Lembrando que você que está nos acompanhando o estudo com a versão traduzida pela Federação Espírita Brasileira, nós estaremos aqui no item 26, finalizando aqui o item 26 desse capítulo. E para quem está nos acompanhando pela publicação, edição da editora Leon Denis, é o item 24 e 25. Lembrando que na publicação da Federação Espírita Brasileira, esse item 24 ele foi suprimido. Ele apresenta apenas o último item, né, que seria o 26. Mas vamos lá. Então Kardec continua aqui nos esclarecendo sobre esse tema: os tempos são chegados, os sinais dos tempos, e já preparando para o próximo subtítulo, que é a nova geração. Então Kardec finalizou aqui no nosso último programa, falávamos do advento do Espiritismo, em que o Espiritismo ele chega, na verdade, quando a sociedade já havia atingido uma certa maturidade e era possível era possível então a sua chegada. E Kardec até alerta, né? Se viesse mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria inevitavelmente sucumbido, diz aqui Allan Kardec. Então, o Espiritismo ele chegou no momento certo, no momento oportuno, até porque é um projeto divino, em que não pode e com certeza não haverá falha. Aqui no item 24, Kardec continua, né? Dizendo que a humanidade está madura para a regeneração, isto não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau. Porém, muitos têm por intuição o germe das novas ideias que as circunstâncias farão eclodir entre eles, então eles se mostrarão mais avançados do que se supunha e seguirão com solicitude o impulso da maioria. Então aqui Kardec ele afirma, né, a humanidade está madura para esse momento da regeneração, dessa transformação, dessa transição, mas não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau, pois uns já estão com as ideias do cristianismo, com as leis divinas mais, digamos assim, apuradas, mais sedimentadas, mais vivas na sua mente e no seu coração. E isso se dá, pela pluralidade das existências. O motivo é que nem todos nós fomos criados ao mesmo tempo. Uns aproveitaram melhor do que outros as suas provas, as suas experiências, as suas outras reencarnações, e também o período em que lá na erraticidade nós também nos dedicamos ao estudo. Então, tudo ao aprendizado. Lá, ainda que não estejamos na experiência do dia a dia, temos, com certeza, a possibilidade do estudo, do aprendizado com os nossos mentores, com os nossos guias e com outros instrutores. Então, cada um que aproveitou, digamos assim, melhor a oportunidade que teve no aprendizado, seja na experiência da reencarnação no corpo físico ou
no momento da sua erraticidade, em que se dedicou ao estudo, ao aprendizado, esse com certeza, ao chegar aqui, ele vai estar mais próximo de atingir o objetivo, mais maduro para receber essas informações. Não quer dizer também que ele seja até melhor do que outros, do ponto de vista moral. Não é isso. Mas ele já está, digamos assim, propenso a essas novidades, a essas experiências novas, a esse advento do Espiritismo, às leis divinas, né? Então, Kardec continua: entretanto, existem aqueles que são, por natureza, refratários, mesmo entre os mais inteligentes, e que seguramente não se reunirão jamais, pelo menos nessa existência, uns de boa fé por convicção, ou seja, aquele divide, né? Categoriza. Uns, eles serão refratários às novas ideias, ao avanço da sociedade, no primeiro momento, por convicção, por ter uma outra convicção religiosa, por ter uma outra convicção de vida, mas ele faz isso de boa fé. Ele não faz isso por maldade. É porque é aquilo que ele acredita. Ele apenas não se permite a, digamos assim, aprender algo novo, algo diferente. E ele traz os outros por interesse, que é aquele que vai se beneficiar ainda com a infantilidade, a imaturidade espiritual ou humana. Então ele continua: aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao estado de coisas atual e que não são bastante avançados para renunciar a eles, aqueles a quem o bem geral preocupa menos que seu próprio bem e que não podem ver sem apreensão um mínimo movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está absolutamente inteira naquilo que não lhes cause nenhuma perturbação. Então vamos imaginar que aqueles que a ignorância, a falta de esclarecimento, a cristalização das ideias, aquilo ali de alguma forma o beneficia. Então para ele não faz sentido essa mudança. Ele vai preferir continuar aonde que ele está, fazendo a mesma coisa, ou seja, sem permitir que outros também avancem e com isso aquele estado natural das coisas modifique e torne a vida para ele mais difícil do ponto de vista material. Então isso é digamos assim, um obstáculo criado para realmente permitir que aquilo não mude aquele estado que ele considera o ideal. Então vamos dizer, se a vida está boa para mim, ainda que para outros ela esteja causando uma dificuldade, então uma ideia nova que pode trazer um bem comum geral, mas que de alguma maneira eu me sinta ameaçado com isso, eu prefiro não mudar, eu prefiro não modificar. Então, isso é um estado de coisa realmente que a pessoa não quer modificar por conta do seu egoísmo, da sua ganância, da sua vaidade, por interesse próprio. Ou seja, vamos deixar tudo do jeito que está e descartar essas ideias que de alguma maneira possam trazer algum embaraço para mim. E nós vemos muito bem isso quando do advento do próprio cristianismo, quando Jesus esteve entre nós, em que ele traz todas aquelas informações que de alguma maneira mexiam com o orgulho, com a vaidade, com os interesses dos poderosos daquela época, e eles preferem descartar. E eles preferiram tentar abafar, digamos assim, fazer com que o cristianismo não progredisse, porque aquilo era uma maneira que afetava a sua honra, a sua vaidade, o seu orgulho. Mas a força é tão grande que ela é muito superior a qualquer um de nós, esses adventos. E ainda que eles tentassem, até com a própria crucificação do Mestre, fazer calar aquela voz, os séculos se passaram e o cristianismo se tornou universal. Foi, digamos assim, propagado em todos os cantos do mundo. Então, quando o Espiritismo veio, também aconteceu isso.
Também tivemos os detratores. Kardec teve muito crítico, muito obstáculo que ele teve que enfrentar. Mas estamos aí avançando. Quase 2 séculos, estamos aproximando de 2 séculos da doutrina espírita. Temos muito ainda que avançar, mas a doutrina está, digamos assim, possui uma raiz, possui uma base que ela pode se alicerçar. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, comigo, André Monteiro. Estamos estudando aqui o capítulo 18, os tempos são chegados, os sinais dos tempos, nos itens 24 e 25, pela edição da livraria editora Leon Denis, e o item 26 aqui pela Federação Espírita Brasileira. Então Kardec continua aqui, amigo ouvinte internauta. Todas as ideias progressivas são, aos seus olhos, ideias subversivas, e é por isso que eles lhes devotam um ódio implacável e lhe fazem uma guerra encarniçada. Muito inteligentes para não ver no Espiritismo um auxiliar dessas ideias e os elementos da transformação que eles receiam, porque não se sentem à sua altura. Eles se esforçam para abatê-lo. Se o julgassem sem valor, sem importância, não se ocupariam com ele. Nós já dissemos anteriormente, quanto mais uma ideia é grande, mais adversários ela encontra, e pode-se avaliar sua importância pela violência dos ataques dos quais ela é objeto. Então aqui ele vai, digamos assim, dizer que as ideias de progresso que, digamos assim, são vistas, né, ideias subversivas, são vistas como ideias subversivas, ideias que vão devotar um ódio implacável. Mas eles não conseguem enxergar, né, muito inteligentes, para não ver no Espiritismo um auxiliar dessas ideias. Então, toda vez que você tem uma filosofia, que você tem uma nova ideologia, você tem que estudar, analisar e ver até que ponto, digamos assim, o Espiritismo pode colaborar. Ela, digamos assim, elas caminham lado a lado, ou algum ponto em que há uma contradição entre uma coisa e outra. Nós vemos muito isso hoje atualmente, em que tem muita coisa que as pessoas agora estão, isso até pela, digamos assim, divisão ideológica que nós estamos tendo no nosso país, e acreditamos até que em boa parte do mundo também, as pessoas estão pegando o Espiritismo e tentando levar para determinado segmento. Isso aqui tem mais a ver com o Espiritismo. Na verdade, quando é o contrário, né? Você tem que pegar aí essa ideia nova, vamos analisá-la de acordo com o que a gente está aprendendo no Espiritismo. Isso tem a ver, quando a gente fala de crimes de violência, crimes contra a vida, o aborto, por exemplo, que está sendo tão discutido agora. O aborto é um crime contra a vida. Então você tem que avaliar. O que o Espiritismo fala sobre o aborto? Então a gente vai pegar e vai conciliar. Há uma lei ou uma ideia nova que se contrapõe ao Espiritismo. Então isso a gente teria que descartar. A gente não pode avançar com essa ideia porque seria um sinal ainda dessa imaturidade espiritual que nós estamos vivenciando. Pena de morte. O que a doutrina, o que o cristianismo fala sobre a pena de morte? Então, se nós vamos aprovar a pena de morte, isso não está em discussão, obviamente, mas algumas pessoas ainda têm a ideia do olho por olho, dente por dente, né? Então, a pena de morte, ela encontra, digamos assim, respaldo na doutrina dos espíritos, no cristianismo? Será que ela encontra? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Com certeza não encontra. Então, todas essas novas ideologias, toda a vã filosofia, ela precisa ter respaldo na doutrina dos espíritos. A gente tem que ter um norte. Qual é o nosso norte? É o Evangelho de Jesus? É a doutrina dos espíritos? Então, esse é o nosso norte. Então, a gente só vai, digamos assim, colocar em prática ou permitir tudo aquilo que a gente encontra um respaldo. E muitas vezes as pessoas até falam, a doutrina, já ouvi algumas pessoas falando, a doutrina dos espíritos precisa ser
está ultrapassada em determinado ponto, ou Kardec foi racista porque falou isso e aquilo outro. Então algumas pessoas colocam isso. Já ouvi críticas também a um capítulo da obra de Leon Denis, que fala sobre o feminismo. Então tudo isso a gente tem que avaliar se a nossa percepção está correta ou não sobre aquele determinado ponto, por conta dessas novas evoluções que estão ocorrendo, culturais, comportamentais na nossa sociedade, que a gente quer passar a permitir sob o pretexto de que é a evolução cultural da sociedade. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, porque nem sempre o que é novo é o melhor para nós. Então, Kardec aqui coloca, finaliza esse item: quanto mais uma ideia é grande, mais adversários ela encontra, e pode-se avaliar a sua importância pela violência dos ataques dos quais ela é objeto. E no último parágrafo desse subitem, os sinais dos tempos, que aqui na versão da editora Leon Denis é o item 25, e na versão da Federação, na publicação da Federação Espírita Brasileira, é o item 26, Kardec diz o seguinte: o número de retardatários ainda é grande, sem dúvida, ou seja, aqueles que ficaram para trás. Quem gosta de corrida, principalmente de Fórmula 1, que ficou marcado durante muitos anos por conta dos pilotos que nós tivemos, que é mais antigo, chegou a pegar até José Carlos Passe. Foi um piloto, começou muito bem, mas teve um acidente, desencarnou. Nós tivemos Emerson Fittipaldi, tivemos Nelson Piquet, e por último aí Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Então, quando tinha as corridas ali, aquele piloto que tinha o melhor carro, e normalmente sempre o melhor piloto tinha o melhor carro, Então ele conseguia ir tão rápido que ele começava a dar uma volta no circuito, ele começava a ultrapassar o último colocado. Aí eles eram chamados de retardatários, ou seja, aqueles que ficaram para trás e que de alguma maneira atrapalham aquele avanço, atrapalham aquele que está na frente. Então Kardec diz que o número de retardatários ainda é grande, sem dúvida, mas o que eles podem contra a onda que se eleva, se não jogar-lhe algumas pedras? E essa analogia, ainda que pobre, que nós fizemos aqui com a corrida, realmente ela se revela aqui até adequada, porque ele diz, o que eles podem atrapalhar? Eles podem até realmente criar algum tipo de embaraço, mas eles não podem bloquear, porque realmente quando aquele retardatário estava ali, o primeiro colocado se aproximava dele, ele não tinha condições, ele não tinha muitas vezes o material humano e o material técnico, a tecnologia, o carro dele não tinha condições, e ele muitas vezes também não tinha competência para evitar que aquele piloto mais rápido ultrapassasse. Então a mesma coisa é aqui, a gente ainda que tente, ainda que pela nossa ignorância, pela nossa dificuldade, nós estejamos nessa posição de retardatário, ainda existam retardatários que não acreditem na lei de amor, na lei de caridade, na imortalidade da alma, eles não têm como evitar que o espiritismo avance. Então o Kardec fala que ele pode até atrapalhar, ele fala se não jogar-lhe algumas pedras, ou seja, criar algum tipo de embaraço, mas não vai conseguir evitar que esse progresso avance. Essa onda, continua Kardec, é a geração que surge enquanto que eles desaparecem, com a geração que se vai a cada dia a grandes passos. Então, essa onda é a geração que surge, enquanto que eles desaparecem com a geração que se vai cada dia a grandes passos. Até lá, eles defenderão terreno palmo a palmo. Há, portanto, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é a luta do passado decrépito, caindo em frangalhos, contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, uma vez que os tempos determinados por ele são chegados. Então, e nós até lembramos quando
Kardec fala em O Livro dos Espíritos sobre os flagelos destruidores e a lei de progresso, ele vai dizer que o progresso é inevitável, é uma lei inexorável a gente progredir. Ainda que a gente pense que estamos estagnados, que estamos parados, é impossível. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, sempre desenvolvendo alguma coisa, ainda que a gente não coloque em prática. E ele diz também que quando a gente está muito tempo lá parado, quando numa sociedade, os benfeitores dizem a Kardec em O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores estão um pouco assim parados, estagnados, ele manda alguns flagelos para que isso faça com que a gente avance, para com que a gente desperte, saia desse sono letárgico e faça caminhar para o progresso. Ele usa até um termo, né? Golpeia com os flagelos destruidores. Então isso é para quê? Para fazer com que a sociedade avance. Quando a gente, digamos assim, está ali naquele sono, naquela letargia, parado. Então, de tempos em tempos, progresso tem um prazo, tem um projeto. E se a gente não está indo por conta própria, ele vai fazer com que a gente avance. Então é interessante que ele diz aqui que existem os retardatários, que esses retardatários de alguma maneira podem fazer com que criar algum certo embaraço, algum problema. Ele fala daqueles que por interesse eles também podem tentar obstar esse progresso. Falam daqueles que de boa vontade, por outras convicções, por não acreditarem naquilo, vão lutar contra essas novas ideias, mas esses pelo menos estão de boa vontade e a sua, digamos assim, não a sua revolta, né? Mas a sua incompreensão é por um outro ponto de vista, por uma convicção diferente daquela que é a correta. Mas existem aqueles que vão tentar frear esse progresso, essa evolução, mas por interesse próprio, por achar que com essa nova mudança, isso pode mudar alguma coisa do cenário positivo que ele está ali naquele momento. E nós nos lembramos até dos fariseus lá da época de Jesus, quando ele vem trazer a boa nova, e aquilo de alguma maneira mexia com os brios, com o orgulho, com a vaidade dos poderosos da época. Então, amigos ouvintes, e Kardec vem colocando aqui para nós que muitas vezes eles vão lutar, não guerrear propriamente dito, né, mas vai ser uma luta cultural, uma luta ideológica, uma luta de ideias para fazer com que essa ideia avance. Mas é impossível de que aquilo não floresça. Então, todas as vezes que nós, com uma ideia nova, se aquilo ali de alguma maneira, se nós concordamos, a gente, que ótimo, se eu estiver certo, aquilo vai avançar e aquilo vai se estabilizar com o tempo. Se eu não concordar, eu sei que de alguma maneira eu vou mudar e vou aceitar aquilo com o passar do tempo. Então, assim, não preciso, digamos assim, me irritar, não preciso arrumar problema com ninguém e discutir com as pessoas por conta dessas guerras ideológicas, e nós até diminuindo agora um pouco para o nosso dia a dia, quando alguém traz uma opinião diferente da nossa, nem sendo questão política ou ideológica, mas um ponto de vista, então a gente tem sempre que ouvir aquele ponto de vista e refletir sobre aquilo que a pessoa está nos trazendo, está nos falando, para saber se de alguma maneira aquilo realmente procede ou não. E se nós, com aquela reflexão, vamos aprender alguma coisa e evoluir. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas amigas, amigos, internautas e ouvintes, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 7º da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta e nos convida a estudar e a acompanhar a trajetória de espíritos por ele classificados como endurecidos. Nós já estudamos o espírito La Pommeraye, que tem aquele castigo, aquela punição pela luz, e é a esse propósito que nós damos continuidade ao estudo desse perfil. La Pommeraye deu apenas uma comunicação em tom bastante orgulhoso. Nós estamos lembrando aqui rapidamente, ele se apresentou espontaneamente em uma reunião na Sociedade Espírita de Paris, onde o grupo estudava o fenômeno da perturbação após a morte do corpo físico, e ele começou logo dizendo: que dizeis da perturbação? Sois sonhadores e utopistas? Ele próprio diz que vê tudo ao redor dele, porque por toda parte está tudo claro em torno de mim, em derredor de mim, diz ele, e a vida é uma comédia lúgubre. Estamos aqui apenas recordando alguns traços linguísticos desse discurso, mas ele próprio, ao reconhecer que o seu corpo é já penetrável, porque não é mais tão físico, é penetrável pela luz, ele próprio diz: a luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Ele talvez não soubesse dizer que era o perispírito, certamente não sabia, mas já tinha percebido que era um corpo penetrável à luz. E ele disse: castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Então ele está dizendo que está na luz, porém essa luz ofusca, ele diz, não é? E então ele diz: não quero os conselhos de ninguém, eu vejo claro, o crime existe em toda parte. E ele diz: não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo só contra esta luz odiosa. Então Kardec fez ele próprio uma observação a esse respeito, falando por que a luz brilha para esse espírito, que é um criminoso endurecido, e por que também existe luz para outros espíritos que não estão nesse quadro doloroso diante da lei. E depois ele pede o estudo, a ponderação de outros mentores da Sociedade Espírita de Paris, e são os espíritos Lamennais, Erasto e Jean Reynaud, que inaugura, está lá no início do primeiro capítulo, quando Kardec nos apresenta os espíritos felizes. Nós já estudamos os pontos principais, vamos agora recordar a observação ou o estudo, a comunicação de Lamennais, que dizendo que, sob o ponto de vista da encarnação como necessidade para o espírito, provar-se já venceu essas tendências, mas essa é a questão, porque os espíritos na erraticidade estão inativos e na expectativa, diz Lamennais, e ele ainda fala sobre
a exacerbação de alguns espíritos na rebeldia, com ranger de dentes, como está anunciado por Jesus, e a rebeldia está típica aqui na fala, no perfil desse espírito, La Pommeraye, e ele, então, Lamennais, nos fala sobre o infinito moral que existe, e nós estamos aqui observando na trajetória de La Pommeraye, e então Lamennais diz: miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo, quer dizer, no plano espiritual, do que neste. E Lamennais está se referindo ao espírito La Pommeraye, que se assinou, aliás, como aquele que ontem era um médium. Ele próprio não assinou com o seu nome, mas na introdução Kardec diz que ninguém estava desejando atrair, evocar esse espírito, mas que ele foi identificado pelos médiuns presentes como aquele criminoso que tinha recentemente sido atingido pela justiça humana, portanto, ele tinha sido condenado à morte. A segunda observação, a segunda ponderação, na verdade, o segundo estudo a respeito desse espírito que tem nessa condição de castigo pela luz uma rica potencialidade para os nossos estudos, Erasto, que é o autor da segunda comunicação, Erasto então começa a sua observação, a sua ponderação, o seu estudo, fazendo uma pergunta: precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Efetivamente, não há diferença do ponto de vista teológico e até do ponto de vista didático da lei de Deus, que é perfeita e imutável. Por quê? Se ele nada vê do que o cerca, habituar-se-á mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. Diz aqui Erasto. E continua. Esse espírito, La Pommeraye, do castigo pela luz, exprime bem a verdade quando diz: saberei libertar-me dessa odiosa luz. Mas o que há de terrível nessa luz para ele? O que é alegria e consolo para o sábio é punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, ou seja, aquele que mata os pais. Essa luz, então, penetra o espírito, naturalmente aqui estamos falando do perispírito. Penetra o perispírito desse espírito, no caso La Pommeraye, e devassa-lhe pensamentos mais recônditos, porque então o espírito fica absolutamente nu do ponto de vista de que ele é um livro completamente aberto, ele não tem como expor nada de bom como deseja, porque fazemos quando estamos encarnados, nós expomos um lado bom, às vezes até hipocritamente. Mas aqui ele não pode expor essa máscara e ele precisa, na verdade, humilhar-se porque está ali sendo conhecido ou sendo posto diante de todos. Essa é uma das circunstâncias rudes desse castigo espiritual, quando a luz devassa expõe os pensamentos mais recônditos, mais guardados no fundo pelo espírito. Erasto então nos concita, ele diz: meus filhos, e na verdade, a calcular o sofrimento, o terror dos hipócritas que passavam toda uma existência
a planejar e combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, como feras no seu antro, refugiadas, essas criaturas, refugiadas e agora expostas à investigação de seus pares, à investigação de todo mundo, porque todo mundo no plano espiritual, todas as criaturas estão vendo a realidade nua e crua do nível evolutivo desse espírito. E quando está arrancada essa máscara de impassibilidade, todos os pensamentos estampam-se-lhe na fronte. Então, tudo é como se fosse uma tela na qual estivessem escritos todos os pensamentos desse espírito La Pommeraye. Essa é uma informação importante que nos dá Erasto, porque essa máscara, essa aparência construída pelo próprio espírito de que não está acontecendo nada, que ele pode livrar-se da luz quando ele quiser, etc. Mas então todos os seus pensamentos estão definitivamente apresentados na sua fronte. Então, além de tudo, sem repouso nem refúgio ou asilo para tal criminoso. É o caso de uma loucura espiritual. É exatamente o que nós vemos aqui no caso de nosso Erasto falando a todos nós sobre essas informações importantes do que acontece ao espírito tão orgulhoso que está aí castigado pela luz, que diz orgulhosamente que vai dominar a luz, que a luz é odiosa porque não é confortável para ele, mas que ele vai lutar sozinho contra essa odiosa luz. Mas nós vemos que ele, quando deu essa comunicação, ele estava impassível, entre aspas, senhor de si, dominando tudo, desprezando os conselhos, as providências magnéticas que poderiam os mentores presentes lá na Sociedade Espírita de Paris oferecer a ele. Mas ele desdenhava de tudo. Mas então, essa máscara de impassibilidade cai, porque a luz faz com que todos os seus pensamentos fiquem gravados, apresentados na sua fronte. E além disso, acrescenta Erasto, esse espírito não tem repouso, não tem refúgio e não tem asilo, porque é um criminoso. E é o caso, então, de se configurar uma loucura espiritual. É assim que está posto por Erasto. No momento em que nós, juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudamos O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, eu, Nádja do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui já desdobrando os ensinamentos de Erasto, o mentor, lá na Sociedade Espírita de Paris, a propósito do estudo do espírito La Pommeraye. Uma parte desse estudo de Erasto é: todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime, porque Deus vê tudo, nós sabemos, se lhe trai por fora e por dentro, como impelido por choque elétrico irresistível. Aqui nós vemos, a propósito daquela observação e ensinamento de Erasto, quando ele fala sobre a máscara da impassibilidade, em que todos os pensamentos ficam estampados na fronte do espírito. Sim, ele fala ainda de que não há nenhum repouso, nada de asilo para esse formidando criminoso, como
Erasto classifica La Pommeraye. E então ele fala sobre o pensamento mau, que é o pensamento de La Pommeraye. Ele, com todo esse orgulho, ele está, na verdade, em trevas íntimas. E então ele diz, todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma exprime maldade, porque Deus lê tudo, se lhe trai por fora e por dentro, esse pensamento mau se trai a Deus, à lei, à vida, como impelido por choque elétrico irresistível. Portanto, isso tudo aparece. É o que faz, é a consequência do papel, digamos assim, da luz como um instrumento para despertar o espírito, a consciência, e neste caso, pelo orgulho exacerbado, fazer uma experiência em que o espírito se veja obrigado a se curvar a esse poder maior. Portanto, isso vai ferir o seu orgulho, a sua autoconfiança. E continua Erasto. Procura esquivar-se à multidão, o espírito nessa condição. E a luz odiosa o devassa continuamente. Quando nós vemos aqui que esse espírito orgulhoso, ele também é hipócrita, porque ele quer ostentar, quer apresentar alguma coisa que ele não é, alguma segurança que ele não tem, e alguma capacidade que ele julga ou quer que se julgue que ele tem para lutar sozinho contra a, como ele chamou, luz odiosa. Então ele quer fugir. Aqui agora Erasto passa a descrever os meandros, as sutilezas, os movimentos íntimos do espírito La Pommeraye. A consciência fervilha, o orgulho ferido. Ele diz, Erasto diz que o espírito quer fugir e desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis. Então o espírito começa a transitar, mas ele leva dentro de si a sua própria, na verdade, punição. E ele não consegue se livrar disso porque a lei é maior. E a lei nos guia em todos os tempos e espaços. Então ele diz, quer fugir e desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis, infinitos. E por toda a parte, luz. Olhares que o observam. Portanto, ele não consegue se livrar da luz, nem da exposição da sua realidade íntima, que é essa, digamos assim, essa miséria moral em que ele se encontra. E corre, continua a descrição de Erasto, e corre. E voa novamente em busca de sombra. Porque, na verdade, ele quer se livrar da luz. Então, ele quer um descanso. E, neste caso, o descanso para ele é a sombra. Mas, na sombra, ele não vai despertar na consciência. Por isso que a lei prevê isto para ele. E para outros espíritos em situação análoga. E, novamente, ele voa em busca da sombra. Em busca da noite. E sombra e noite não mais existem para ele. Essa é uma condição absolutamente impositiva, porque é o momento em que ele se vê diante de si mesmo pela força da lei de Deus. Chama pela morte, diz Erasto. Mas a morte não é mais que palavra sem sentido, porque ele se sente ali vibrátil, vivo.
E o infeliz foge sempre, ele não para de fugir. A caminho da loucura espiritual, porque ele está nessa desabalada carreira, querendo se livrar da luz, mas sendo penetrado pela luz, e todos a verem exatamente o seu mundo íntimo, o seu clima íntimo, a sua, digamos assim, o seu perfil de criminoso e de pessoa, de criatura, de espírito orgulhoso, crítico. Então esses movimentos desse espírito, fugindo, correndo, querendo sair da luz e procurando a sombra à noite, mas ele não encontra a noite porque isso para ele não existe mais. Então, prossegue Erasto. E o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível, a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo. É interessante aqui, porque aí o espírito, nesse transe de loucura espiritual, é esse quadro íntimo, vibratório, em que se encontra o espírito, porque está penetrado da luz e todos veem exatamente a sua condição de indigência moral espiritual. Então, Erasto diz que esse espírito, nesse desespero, ele quer se desembaraçar de si mesmo, quer sair de si mesmo, porque a dor é horrível, o castigo é tremendo, e ele fica se debatendo consigo mesmo, porque para se desembaraçar de si mesmo, mas ele não consegue. Por quê? Porque tal é a lei suprema para além da terra. Isto é, o culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. É por isso que nós aprendemos com a doutrina espírita que nós somos responsáveis exatamente por tudo que nos acontece. Nós forjamos, criamos a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Portanto, nós criamos o nosso céu e criamos o nosso inferno. Por isso, quando nós dizemos lá que a pessoa desencarnou, na verdade, quando nós desencarnamos, nós não vamos para o céu, nem vamos para o inferno, porque nós levamos o céu e levamos o inferno que nós próprios construímos quando ferimos a lei ou quando seguimos a lei. Então, o nosso Erasto ainda diz: quanto tempo durará esse estado de loucura espiritual? Até o momento, ele próprio responde, até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve constrangida pelo remorso, humilhada à fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. É exatamente nesse contexto que está se dando o castigo, o despertamento da consciência do espírito La Pommeraye. Erasto ainda fala, Eraste em francês, que ele assina assim, e o tradutor, Guilherme Ribeiro aqui, manifestou o desejo e fez isso, manteve o nome próprio em francês. Notai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia nessa altaneira comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística, comunicação em que vos deu, na sexta-feira passada, redigindo-a por um ato da sua própria vontade. Portanto, o espírito estava lúcido, tinha vontade de se manifestar assim, até de forma grosseira, mas altaneira, orgulhosa, mas foi pelo castigo da luz, que é inevitável para que todos nós possamos nos desembaraçar de nossos erros,
Ele foi então humilhado no seu orgulho e então, com o remorso, ele se despertou diante de si mesmo. Se despertou porque despertou a si mesmo a partir desse sofrimento. Como Erasto aqui nos declara, ensina e descreve. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.